Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Projeto Iniciação. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes já no nosso encontro, né, semanal, nosso programa Projeto Iniciação. Sejam todos bem-vindos, né? Então, estamos aqui justamente para continuar com o nosso projeto de iniciação, nosso programa, né? E dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. É isso? A doutrina, a base, são duas bases fundamentais. A doutrina secreta de Helena Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós abrangemos também, à medida que necessário, né? E, basicamente, os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria inicial das idades. Sempre lembrando que o conhecimento não é estanque, ele não fica parado num determinado ponto. Não, o conhecimento é dinâmico, né? A gente vai evoluindo, vai conhecendo mais coisas, ou seja, os horizontes vão se alargando. E os horizontes, na nossa maneira de ver, humana, os horizontes são infinitos, né? São infinitos, né? Ora, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Muito bem. Como é que a pessoa pode iniciar o seu projeto de iniciação? Que é o projeto mais importante que uma pessoa tem na face da Terra, né? Então, ela pode, necessariamente, ela tem que se filiar a uma escola iniciática. E eu digo iniciática porque sempre no seguinte princípio: essa escola dita iniciática tem que seguir rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Tem que ser rigidamente, tem que seguir, né? Então, isso é muito importante. E mais ainda, conforme os mestres afirmam, é necessário que a pessoa que pretenda desenvolver o projeto de iniciação faça numa sociedade iniciática. É impossível e não tem condições da pessoa, por exemplo, entrar numa biblioteca para se iniciar, ou ouvir programas, ou ouvir palestras. Não, a pessoa tem que estar numa escola iniciática, porque a escola iniciática segue padrões de ritualística, de ensinamentos esotéricos provindos da antiga Índia, de Atlântida e etc. Assim são os conhecimentos de Blavatsky, do professor Henrique de Souza, de outros tantos, né? Então, é necessário que isso aconteça. Bom, então a pessoa pergunta: como é que eu faço para entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose? Simples. A pessoa pode escolher a entidade que ela quiser, é o livre-arbítrio, né? Ela pode escolher a entidade, a sociedade que ela quiser, a escola iniciática que ela quiser. Mas nós, de nossa parte, nós convidamos os interessados que venham fazer esse processo na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como se faz, então, o início para isso? É muito simples. É só utilizar uma ferramenta de busca da internet e clicar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer justamente o site da Eubiose. E no site existe um botãozinho escrito assim: onde estamos? Ali vai aparecer todos os departamentos, a relação de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a pessoa vai procurar um departamento, evidentemente, que seja na sua cidade ou próximo à sua cidade, não é isso? Para fazer esse processo iniciático, né? Muito bem. Agora,
Se a pessoa não conseguir, por motivo de distância, por outros motivos, fazer esse processo iniciático diretamente presencialmente, então ela pode fazer através de um sistema, o BIOS chamado EAD, Ensino à Distância. Isso também, a pessoa entrando em contato com o departamento específico da sua cidade, ou não da sua cidade, aí no caso, né? Ela vai receber a orientação de como ela vai proceder para fazer o EAD. É claro que, inicialmente, ela vai fazer o primeiro grau peregrino, que é o grau inicial, que já... Agora, não dá mais tempo, estamos em julho, já agosto, né? Então já se encerrou essa possibilidade de começar o grau peregrino, só no ano que vem. Mas em janeiro começa. Em janeiro começa já em todos os departamentos, né, o grau peregrino. Então, existe o grau peregrino, o primeiro, depois mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa tem a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela pode participar de ritualísticas, de palestras internas e externas, de todas as atividades da Sociedade Brasileira de Eubiose, e, mais do que nunca, ela tem a possibilidade de ler, e o direito de ler as revelações, as cartas de revelação deixadas pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Então, aí está este convite que nós fazemos a todos aqueles que desejem fazer o seu projeto de iniciação no âmbito da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós dissemos aqui no nosso encontro anterior, seguindo as ideias de HPB, isso, e do professor Henrique José de Souza, né? E já iríamos analisar aqui o processo da reencarnação. Só que, como estava muito em cima do horário, né? Estava estourando o tempo, então nós deixamos para hoje a reencarnação. Mas antes de eu entrar na questão da reencarnação, eu gostaria de fazer um comentário extremamente importante. Eu digo, e é extremamente importante, né? Sobre um termo que não se usa no cotidiano. Esse termo não se usa no cotidiano, mas dentro da ciência iniciática das idades é de enorme importância. Esse nome é denominado arauto. Arauto. Então, o que significa arauto? Vamos examinar isso? É um substantivo masculino. Significa emissário de um príncipe, encarregado de levar e fazer ouvir as ordens dele. É um mensageiro, porta-voz oficial do governo, responsável para declarar guerra ou fazer proclamações. Antigamente, a comunicação direta entre um governante e seu povo era frequentemente impossível. Então, aí existia o arauto, né? Arauto é sinônimo de porta-voz, pregoeiro, proclamador, mensageiro. Então, se a gente analisar a história, e até nos filmes mostram, quando um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa queriam transmitir para o povo uma resolução sua a respeito do seu reinado, né, do seu principado, eles utilizavam o arauto. O arauto era o porta-voz. Então, esse arauto ia nas praças das grandes cidades, né, pregavam nas paredes impressos a respeito das decisões do rei, da rainha, ou falavam diretamente, né, verbalmente com o povo, explicando a situação, etc. Então, isso aí é arauto. Então, o arauto era o quê? Um mensageiro do rei. Mensageiro do rei, né? Ele trazia as mensagens do rei. De acordo com a Voz do Silêncio, Helena Blavatsky escreveu uma obra de memória nos últimos anos de uma vida quase mitológica, totalmente dedicada à divulgação da luz antiga sabedoria do Oriente. Segundo um determinado autor, a importância de tais ensinamentos no mundo de hoje é enorme. Vivemos o limiar de uma real unificação dos povos, acima de todas as divisões ilusórias e fronteiras. Estamos passando isso. É o que nós falamos. Está se divulgando hoje o caminhar para a quinta dimensão, na verdade, a união dos povos.
o início dos novos tempos, conforme nos ensinou Jesus, o excelso Jesus o Cristo. Né? O planeta em que vivemos é um só. Os nossos problemas interessam a toda a raça humana. Dessa forma, a fraternidade universal, como uma vivência, terá de nascer. Pensadores cristãos afirmam que Teilhard de Chardin, entre os pensadores cristãos, foi um arauto desse novo mundo, Teilhard de Chardin. Da mesma forma, o filósofo Aurobindo, na Índia, falava a mesma linguagem de um arauto. Né? Aos poucos, apesar de todos os esforços dos homens que não descansam jamais, o limiar de uma nova era está nascendo. Foi essa a extraordinária missão de Helena Petrovna Blavatsky. Então, arauto é aquele que defende uma ideia, uma causa, um defensor. Oficial das monarquias medievais, no caso, né, na história, encarregado de proclamações solenes, de anúncio vários, né, a respeito do reino. Né? O arauto ou heraldo, também chamamos heraldo, que lá tem muita gente chamada heraldo, tem relação com essa denominação arauto. Né? O arauto ou heraldo era mensageiro oficial na Idade Média, uma pré-forma do diplomata. É uma forma de diplomacia. Né? Na Idade Média, o arauto tinha como funções realizar proclamações solenes, verificar títulos de nobreza, transmitir as mensagens da coroa, anunciar a paz ou a guerra, se necessário. O arauto ou heraldo era o mensageiro oficial na Idade Média, uma pré-forma do diplomata. Na Idade Média, o arauto tinha como funções, então, realizar proclamações solenes, como nós dissemos. Na monarquia moderna, a função do arauto limita-se, sobretudo, à proclamação de procedimentos protocolares relacionados com matrimônio e coroa. Agora, conforme o Evangelho, né? Vamos agora seguir a questão do arauto conforme base no Evangelho, para depois nós vermos a importância dessa função arauto. Justamente, nós vamos demonstrar a importância da função de arauto. Lucas 2,14. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Isso falado por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz na terra entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens a quem ele concede o seu favor. Lucas 2,4. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Aí também numa versão atualizada. Essa explicação de Lucas 2,14. Essas palavras de louvor foram ditas por anjos no dia em que Jesus nasceu. Elas mostram que aqueles que têm fé em Jesus agradam a Deus e podem ter paz. Glória a Deus nas maiores alturas. Por meio dessas palavras, os anjos mostraram que Deus merece receber toda a glória. Elas também destacam que o nascimento e o ministro de Jesus contribuiriam muito para a glória de Jeová a Deus. Por exemplo, Jesus sempre dizia que o que ele ensinava vinha de Deus. Certa vez ele falou, Jesus disse o seguinte: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Isso está em João, em João Evangelista. Quando Jesus fazia milagres, as pessoas que estavam por perto muitas vezes começavam a glorificar a Deus. Até mesmo a morte de Jesus contribuiu para a glória de Deus. Por meio da morte dele, Deus vai cumprir o seu propósito maravilhoso de encher a terra com humanos justos e que amam a paz. E na terra, agora em Gênesis 1:28, né? E na terra paz. Essa paz não significa apenas viver num lugar sem guerras. Ela também se refere à paz interior que a pessoa sente apenas quando tem a aprovação de Jeová. Essa amizade com Deus só é possível por causa do que Jesus fez. E como rei do reino de Deus, Jesus vai trazer para a terra inteira uma paz verdadeira que nunca vai acabar. Lucas. Homens a quem ele concede o seu favor.
Aqui está falando de pessoas que têm o favor ou a boa vontade de Deus. Isso porque elas têm verdadeira fé em Deus e naqueles que ele enviou. Jesus, o que enviou Jesus, né? Esse texto não quer dizer que Deus mostra seu favor para com todos os humanos, independentemente de suas atitudes e ações. Também não se refere à boa vontade que humanos podem demonstrar. Algumas traduções da Bíblia traduzem essa parte do texto como boa vontade para com os homens. Porém, os manuscritos gregos mais antigos e mais confiáveis apoiam a opção usada na tradução do Novo Mundo e em muitas outras traduções modernas que transmitem a ideia de paz entre as pessoas que Deus aprova. Muito bem. O capítulo 2 de Lucas fala dos primeiros anos da vida de Jesus aqui na Terra. Pouco depois do nascimento de Jesus, um anjo apareceu para pastores que estavam vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. Evidentemente, esses anjos são justamente o que nós estamos nos referindo, né? O que nós são justamente os arautos, anunciando a vinda de Jesus, né? O anjo anunciou boas novas de uma grande alegria para eles. Ele disse: hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo também disse onde o bebê Jesus estava. Depois disso, os pastores viram uma grande multidão de anjos louvando a Deus. Quando chegaram em Belém, aqueles homens encontraram José e Maria junto com Jesus. Os pastores contaram para eles que tudo que tinha acontecido, então voltaram para onde seus rebanhos estavam, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Porque é o reino de Deus. O reino de Deus era o assunto de que Jesus mais falava quando ensinava as pessoas. E até hoje, seus seguidores oram, pedindo que o reino de Deus venha, né? O reino de Deus vai trazer paz e união para toda a terra. Que tipo de paz Jesus deixou ou deu para seus verdadeiros seguidores? Como podemos receber essa paz? Então, é isso a nossa pergunta, né? A respeito desse tema arauto. Para ser arauto, é necessário ter boa vontade. Vamos no nosso caso, como seres humanos. Os arautos são apenas aqueles que vivem numa dimensão superior? Anjos, seres de hierarquia, etc. Somente eles são arautos? Não. Os seres humanos podem ser arautos também, mas existem condições específicas para que isso aconteça, né? Ou seja, é necessário que o ser humano, para ser um arauto e desempenhe um papel de arauto, ele desenvolva a vontade e não o desejo. Ele deve ter a boa vontade. Por isso que Jesus falou, ele glorificava aos homens, aos seres humanos de boa vontade, né? Boa vontade para servir a lei cósmica justa e perfeita. Não é necessário ser um ser de hierarquia para ser um arauto. Um ser humano comum, de boa vontade, pode ser arauto. Aí entra um processo muito importante que nós temos comentado nos diversos programas que nós temos aqui expostos ao ar, né? E a respeito do saque contra o futuro. Quando um ser humano está envolto pela boa vontade de servir a lei justa, a lei cósmica justa e perfeita, ele pode se tornar um arauto prematuramente. Isso. Ele somente seria um arauto quando ele fosse um adepto, não é isso? Um iluminado, não é isso? Um ser de evolução superior. Mas não é só isso. O ser humano, isso o nosso mestre indica, o ser humano atual, sendo um ser humano de boa vontade, ele pode exercer a função de arauto. E quando ele exerce a função de arauto, age sobre ele aquilo que nós chamamos saque contra o futuro. Como ele está agindo como se fosse um adepto ou um iniciado no futuro, então a lei cósmica justa e perfeita estabelece com ele um saque contra o futuro. Ou seja, oferece para ele as condições que um arauto tem no futuro. Então a pessoa é cercada de todas as possibilidades de exercer
essa função de arauto com o poder de Deus ao seu lado. Isso é muito importante, né? Então, quando a pessoa exerce essa função de arauto, ela ocorre o recebimento de dádivas futuras reservadas aos iniciados, adeptos e iluminados. Então, como é que é ser um arauto? É falar das coisas de Deus, proclamar, difundir essas ideias. Isso é muito importante. A pessoa não precisa ser um iluminado. É necessário que tenha boa vontade. Aquele que tem boa vontade, ele está se distanciando dos desejos, simplesmente. Boa vontade significa servir a Deus. E qualquer um já, no momento atual, e é muito importante que isso aconteça, que cada ser humano de boa vontade seja um arauto da lei cósmica justa e perfeita, falando sobre tudo aquilo que está acontecendo na Terra, o processo de transformação, expandindo esse conhecimento da melhor forma possível entre seus irmãos, na sua empresa, nos meios de comunicação, entre seus amigos, etc., sempre prestando esse serviço à divindade. Então, isso é muito importante, então, essa questão da definição de arauto com relação ao ser humano comum. Todos nós, seres humanos comuns, podemos ser arautos e servir a divindade, divulgando as boas novas, os novos tempos, as novas possibilidades que Jesus indicou para uma nova época, uma nova civilização. E quem faz isso recebe todo o apoio da lei cósmica justa e perfeita e tudo aquilo que ele só receberia quando fosse um adepto ou iluminado, ele começa a receber hoje, no dia de hoje, através daquilo que o nosso mestre chama-se saque contra o futuro. E aí está, então, uma boa indicação de um comportamento maravilhoso para aqueles que estão seguindo o caminho da iniciação e trabalhando pelo futuro maravilhoso do planeta Terra e da humanidade. E, evidentemente, agora, nos nossos tempos, nós sabemos, com bastante frequência, dita nos meios de comunicação, a possibilidade, justamente, e o evento que está acontecendo de passagem para uma quinta dimensão. A Terra está deixando de ser um planeta de provação para ser um planeta de regeneração. Então, essa é a mensagem que nós queríamos dar de início, né? Uma mensagem muito importante para todos aqueles seres de boa vontade que pretendem seguir o caminho da iniciação e, evidentemente, seguindo a orientação da lei cósmica justa e perfeita. Aí está, então. Muito bem. Então, agora nós vamos realmente enfocar essa questão da reencarnação, que é um assunto muito vasto, né? Nós deixamos para hoje, né? Baseado nos ensinamentos do mestre Henrique de Souza e da mestra Helena Blavatsky, né? Isso aí tudo dentro do contexto da ciência iniciática das idades. É um assunto muito importante, não tão fácil de ser entendido, mas vamos abordá-lo, né? A reencarnação é a doutrina do renascimento, na qual acreditavam Jesus e seus apóstolos, como toda a gente daqueles tempos, porém negada hoje pelos cristãos, que parecem não compreender a doutrina de seus próprios evangelhos, visto que a reencarnação é ensinada claramente na Bíblia, como é em todas as demais escrituras antigas. Então, nas escrituras antigas, na Índia, etc., né? Nos tempos bem recuados da antiguidade, a reencarnação era ensinada diretamente, sem qualquer impedimento, né? Hoje, não. Hoje, a reencarnação é negada em muitas correntes religiosas, né? Aqui, no Ocidente, somente as escolas que seguem as ciências iniciais das idades, por exemplo, no Ocidente, ou o Espiritismo, né, através de Allan Kardec, que segue justamente essa ideia da reencarnação. Mas a reencarnação é ensinada desde há milhares de anos ensinada, né? Todos os egípcios convertidos ao cristianismo, os padres da igreja e outros acreditavam em tal doutrina da reencarnação, como provam os escritos de vários deles.
Nos símbolos ainda existentes, a ave com a cabeça humana, que voa para uma múmia, um corpo, ou a alma que se une com seu sarro, o corpo glorificado do ego, é também invólucro de uma prova dessa crença. O canto de ressurreição, entoado por Ísis para fazer a vida voltar a seu esposo defunto, poderia ser traduzido como o canto do renascimento, visto que Osíris é a humanidade coletiva. Então, Osíris é a humanidade coletiva. Ó Osíris, aqui segue o nome da múmia osirificada, ou seja, o defunto, levanta-te de novo na santa terra, matéria, augusta múmia, que jaz no féretro sobre as tuas substâncias corpóreas. Eis a oração funerária que era pronunciada pelo sacerdote diante do defunto. A palavra ressurreição, entre os egípcios, nunca significou a ressurreição da mutilada múmia. Não era isso. Mas da alma que animava o ego num novo corpo. O fato de revestir-se periodicamente de carne, a alma ou o ego era uma crença universal. Já no Antigo Egito, né? Crença universal. Fato de revestir-se periodicamente de carne, então era uma crença universal. Nada pode estar mais concorde com a justiça e a lei kármica. Isso tudo que ingere a lei kármica. Né? Já Buda, né? O budismo, através de Buda, né? Afirma que o que reencarna geralmente é o karma. Na verdade, não é a pessoa que vai reencarnar, mas aquilo que ela gerou através da lei do karma, então é o karma que reencarna. No momento que deixa de existir o karma, deixa de existir a reencarnação. Então quebra-se a roda de samsara. A reencarnação é também chamada de palingenesia, metempsicose, transmigração das almas. E como indicam esses nomes, essa doutrina ensina que a alma, o princípio vivo, o ego ou parte mortal do homem, depois da morte do corpo em que residia, passa sucessivamente para outros corpos, de modo que, para um mesmo indivíduo, há uma pluralidade de existências, ou melhor dizendo, uma existência única de duração ilimitada, com períodos alternados de vida objetiva e vida subjetiva, de atividade e repouso, comumente chamados de vida e morte, comparável, de certo modo, aos períodos de vigília e sono da vida terrestre. Cada uma dessas existências na Terra é, por assim dizer, um dia da grande vida individual. Agora, devemos dizer o seguinte, que no processo do entendimento da reencarnação, na antiguidade entendia-se o processo da mentempsicose, ou seja, que um ser humano poderia reencarnar num corpo animal. Não, isso não é possível. Enquanto humano, ele sempre vai reencarnar em condições humanas. Na verdade, ele nunca regride. Conforme Kardec afirmava, não é? Kardec afirmava isso, né? E é uma lei universal. Não existe a involução. O que pode existir no processo evolutivo é o estacionamento. Uma consciência pode estacionar por séculos e ficar estacionada. Se ela fica estacionada, está morta. É como se estivesse morta. Não está evoluindo. Porque a vida é evolução. O que designa a essência da vida é o processo evolutivo. Se ela fica estacionada, ela está morta. Está inerte. Agora, jamais ela vai reencarnar num corpo de um animal. Não, isso não acontece. Agora, a menos que, veja bem, agora exemplificando, a menos que essa consciência humana tenha praticado atos de tal maldade que ela perde a tríade superior. Isso pode acontecer, nós já falamos sobre isso. Atos muito maldosos, praticados por um ser humano, leva o ser humano a perder a conexão com a tríade superior. Então, a partir daí, o que sobra, a tríade vai embora e sobra o quaternário. Esse quaternário é chamado Kamarupa. Não é mais um ser humano. Não é mais um ser humano. Agora, esse Kamarupa, sim, ele começa um processo de evolução dimensional. Não é uma alma que está evoluindo, é um ser não humano que é um Kamarupa. Então, ele está na quarta dimensão, passa para a terceira,
passa para a segunda dimensão, primeira dimensão, até atingir a zero dimensão. O nosso mestre chama-se essa trajetória como o cone sombrio da Lua. Esse Camaruba vai perdendo as suas dimensões até atingir a zero dimensão. E é jogado, o que sobra disso é colocado na Lua. E o terceiro Deus, que está lá, o terceiro Senhor, vai fazer a reciclagem. Somente os mestres, os deuses, sabem exatamente o que ocorre nesse processo. Nós, seres humanos, ainda não temos condições de entender como isso ocorre. Né? Mas, como Lavoisier disse, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, aquilo que sobrou justamente da degeneração do Camaruba vai servir de base, evidentemente, não sabemos como, não temos essa noção dentro da esfera do conhecimento humano, vai servir de base para o recomeço de um novo processo, isso, ou seja, de reconstrução. Através do processo da reencarnação, a entidade individual é imortal. A tríade superior transmigra de um corpo para outro, reveste-se de sucessivas e novas formas ou personalidades transitórias, percorrendo assim no curso de sua evolução, uma após outra, todas as fases de existência condicionada nos diversos reinos da natureza, com o objetivo de ir entesourando, acumulando tesouros, né? As experiências relacionadas com as condições da vida inerentes a elas. Como o estudante, da mesma forma que o estudante entesoura diversos conhecimentos e experiências em cada um dos cursos que faz durante sua vida universitária, até que, uma vez terminado o ciclo de renascimentos, esgotadas todas as experiências e adquirida a plena perfeição do ser, o espírito individual, completamente livre de todas as travas da matéria, alcança a libertação e retorna ao seu ponto de origem, abismando-se novamente no seio do Espírito Universal como a gota d'água no oceano. Nosso Senhor Jesus o Cristo falava isso na parábola do filho pródigo como a volta à casa do Pai. Então, nós estamos aqui vivenciando essa experiência humana, é isso? Nós não somos seres humanos, basicamente. Nós estamos vivendo, a nossa consciência está vivenciando a experiência humana. Assim como vivenciamos no passado a experiência animal, a vegetal, a mineral, né? E estamos vivenciando agora a experiência humana. Depois, necessariamente, teremos que vivenciar a experiência super-humana, subdivina e divina. Né? A filosofia esotérica afirma, pois, a existência de um princípio imortal e individualizado, que habita e anima o corpo do homem e, com a morte do corpo, passa a encarnar outro corpo, depois de um intervalo mais ou menos longo de vida subjetiva em outros planos. Então, existe todo um processo. Aí, a questão é bastante complexa, né? Porque o indivíduo, quando desencarna, ele pode ir perdendo os corpos hiperfísicos e voltar justamente ao corpo causal, que existe lá, que é inerente à mente superior, né? A mente superior, ao mental superior. Mas pode ocorrer possibilidade também dessa consciência humana perder o corpo físico e ir habitar no mundo vital, ou no mundo astral, ou no mundo mental. Aí depende da sua carga kármica e depende também da ação da lei cósmica justa e perfeita, no sentido de aprimoramento desse espírito. Né? Desse modo, as vidas corporais sucessivas se enlaçam como outras tantas pérolas no fio, sendo esse fio o princípio sempre vivo e as pérolas numerosas de diversas existências ou vidas humanas na Terra. Então, é como um colar. Vida por vida são formadas essas pérolas, elas vão se encadeando e justamente vai fazendo a história do ser que está evoluindo rumo à casa do Pai. Nos livros esotéricos do Oriente, disse que a alma transmigra das formas humanas para as formas animais e pode passar para as formas ainda mais inferiores, vegetais
e vegetais e animais. Isso somente no caso daquilo que nós mostramos de um Kama-rupa. Um ser humano, enquanto humano, ele não regride para formas anteriores, para reinos inferiores, sempre caminhando para frente. Se ele se torna um Kama-rupa, não, aí ele já não é mais um ser humano. Aí pode passar para dimensões inferiores. Esta crença é geralmente aceita não só nos países orientais, mas também no Ocidente, entre os prosélitos de Pitágoras e de Platão. É claro, a gente deve explicar bem, à luz da ciência iniciática, que não é bem assim que ocorre, né? E o Kardec falava isso, não existe involução para o ser humano. O ser humano sempre evolui, né? Porém, a filosofia esotérica rechaça totalmente tal afirmação por ser irracional e porque se opõe abertamente às leis fundamentais da natureza. Então, supor que há uma evolução de uma mente, de uma consciência, é supor que a lei justa e perfeita não funciona. Na verdade? Então, isso é totalmente irracional, se pensar dessa forma. O ego humano pode encarnar apenas em formas humanas. Ponto final. Olha só, vou repetir. O ego humano pode encarnar apenas em formas humanas, pois só essas oferecem as condições através das quais são possíveis as funções. Jamais poderá viver em corpo animal nem retroceder ao bruto, porque isso seria contra a lei da evolução. Então, aí está. Então, na verdade, quando um Kama-rupa, no caso que não é um ser humano, ele vai perdendo dimensões, na verdade, ele não está. Isso não é um processo de evolução, é um processo de degradação daquela estrutura para dimensões inferiores, né? E até chegar a zero dimensão. Então, escapa do conceito fundamental da reencarnação, de que um ser humano não pode reencarnar, jamais vai reencarnar como um animal, por exemplo. Isso é impossível. Não é possível pela lei cósmica justa e perfeita. Né? Este falso ponto de vista é um disfarce do ensinamento esotérico e só pode ser admitido no sentido alegórico, do mesmo modo que chamamos de tigre o homem de instintos cruéis, raposa, aquele dotado de muita sagacidade e astúcia, etc. É certo que um homem pode degradar-se e chegar até a ser pior, moralmente, que qualquer bruto, mas não pode fazer a roda do tempo dar voltas nem girar na direção contrária. É impossível fazer o tempo rodar em direção contrária. A evolução é sempre para frente, para cima. Para onde? Rumo à casa do Pai. A natureza nos abre portas. Porém, aquelas que deixamos para trás se fecham inevitavelmente como uma fechadura de mola da qual não temos a chave. A porta está fechada. O indivíduo, a consciência pode ficar estacionada por séculos, milhares de anos. Se ela não tem a possibilidade não tem a vontade específica para trabalhar no seu processo de evolução. Né? Para se ter uma verdadeira ideia da reencarnação, é preciso compreender bem qual é a parte do homem que se reencarna. Do contrário, expôs-se a incorrer em graves erros. De início, não se trata aqui do quaternário inferior, porque este é constituído de princípios mortais ou transitórios, que serve apenas para um renascimento ou uma só personalidade terrestre. Não se trata, pois, da natureza animal, da parte que o homem tem em comum com o bruto, isto é, com o corpo físico, o duplo etéreo, o princípio vital e o centro do princípio dos apetites, desejos ou paixões. Aquilo que verdadeiramente se reencarna é a entidade individual e imortal do homem, o espírito. O espírito, falando de uma maneira bem conclusiva, o espírito. Né? Então, é claro que aquilo que verdadeiramente reencarna é a entidade individual e imortal do homem, da tríade superior, constituída pelo Atman, Buddhi e Mana superior.
Porém, como a mônada, Atman Buddhi Manas, é universal e não difere entre pessoas ou indivíduos distintos, o ego ou verdadeiro, estritamente se pode dizer que reencarna é o Manas, o pensador, o ego ou verdadeiro homem, que, enobrecendo e purificando o seu eu inferior, luta para unir-se à mônada divina. Então, veja bem o seguinte, importante essa consideração. A reencarnação, doutrina que parece ser nova entre nós, apesar de ser antiquíssima, é a crença de 2/3 da população mundial. 2/3 da população mundial acredita na reencarnação. E foi aceita, sem reservas, em todos os séculos passados. A reencarnação foi eliminada aqui pelo processo do catolicismo, né? Os papas, na antiguidade, no início da fé católica, eles eliminaram a ideia da reencarnação dos seus ensinamentos. Então, é um processo típico do que ocorre no mundo católico, né? Mas Allan Kardec, no início do século XIX, ele volta, ele vem e reintroduz com bastante fidelidade e força a ideia da reencarnação, né? E depois Blavatsky segue esse caminho e o mestre segue esse caminho também, né? Então a reencarnação é um entendimento universal. 2/3 da humanidade reconhece esse fato. Em uma palavra, é uma verdade esquecida em parte do Ocidente. Nas escrituras sagradas da maior parte do Oriente, fala-se da reencarnação como de uma doutrina que não tem necessidade de provas ou demonstrações, como uma dessas verdadeiras correntes incontestáveis que todo mundo aceita sem discussão nem exames. No Novo Testamento encontram-se várias alusões a essa doutrina, em Mateus, em Marcos, João e assim por diante. E assim a vemos plenamente admitida por vários padres da antiga igreja. A antiga igreja, depois foi eliminado do rol de conhecimento do catolicismo a ideia da reencarnação. No próprio Ocidente, a crença da reencarnação estava muito arraigada na antiguidade, como demonstram certos ensinamentos da mitologia e numerosas obras de sábios eminentes. Olha só que importante. Muitos pensadores e filósofos antigos e modernos a admitiram sem reservas. E, para prová-lo, pode citar os nomes de Pitágoras, Platão, Empédocles, Sócrates, Kant, Schopenhauer, Shakespeare, Fichte, Herder, Lessing, Shelley, Emerson, Goethe, Hegel, Wagner, etc. Fato que não deve causar estranheza, porque a doutrina da reencarnação é a única que nos oferece uma explicação lógica, clara e satisfatória do grande número de problemas e enigmas que torturam a inteligência humana, tais como as diferenças de caráter, os instintos diversos, as tendências inatas das diversas pessoas, o talento e as disposições naturais que algumas delas apresentam para as ciências e as artes, as enormes e irritantes desigualdades de nascimento e fortuna, as aparentes injustiças que vemos a cada passo dado na Terra, etc. Na verdade, sem a reencarnação, é impossível a gente entender as coisas. Isso é fato fundamental. Se a pessoa não colocar a reencarnação como um fato real na existência dos seres humanos, a explicação torna-se impossível, né? As diferenças que existem entre as pessoas, as diferentes provas que o ser humano passa no planeta Terra, né? Os diferentes estados de conhecimento que um ser humano possui, e a questão da moral, do comportamento e assim por diante. Somente através da reencarnação que nós podemos entender a quantidade enorme de perfis que existem na humanidade, né? E entender por que ocorrem tantas coisas que, no nosso modo de ver, é injusto, mas no modo de ver superior, não, porque não existem vítimas no universo. Nós já falamos isso, né? Não existem vítimas no universo. O nosso professor, Henrique de Souza, deixou bem claro: o acaso não existe.
Não existe o acaso. Nada acontece por acaso. Tudo ocorre de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. De outro modo, a boa ou má sorte dos homens não responde a qualquer ideia de justiça, mas depende simplesmente do mero capricho de uma divindade irresponsável ou das forças cegas de uma natureza sem alma. Quer dizer, sem a reencarnação, nós não temos uma explicação básica para entendermos esse processo de transformação do ser humano. Como dissemos, né? As diferenças que existem entre seres humanos, os diferentes estados em que o ser humano é posto para enfrentar problemas e assim por diante. Né? De tudo que foi exposto, deduz-se que deve existir necessariamente uma causa, uma lei que regule de maneira justa e precisa as condições de cada reencarnação e existência. E essa lei é a lei do karma, doutrina gêmea da reencarnação. Lei inflexível que ajusta sábia e equitativamente a cada causa o seu devido efeito. É o destino de cada indivíduo, porém não um destino cego ou caprichoso. Não é um destino cego, não, é baseado na lei cósmica justa e perfeita. Mas é o destino certo, absolutamente justo e estritamente acomodado ao mérito e demérito de cada um. Pronto, aí está. Então, a lei do karma age nesse sentido, o mérito e o demérito de cada um. Ou seja, retornando, não existem vítimas no universo. Não existe injustiça no universo. Pelo menos enxergado pelo ponto de vista cósmico, da lei cósmica justa e perfeita. Tudo acontece de acordo com a lei cósmica justa e perfeita. Mas, se nós não tivermos como base o entendimento da reencarnação, é impossível nós entendermos esses fatos. Torna-se impossível. Não dá para explicar coisa alguma. As diferenças de experiências que cada um tem na vida, é impossível entender isso. Né? Em virtude da lei kármica, as boas ou más consequências de todos os atos, palavras e pensamentos do homem reagem sobre ele com a mesma força com que atuaram. E assim é que, cedo ou tarde, no atual ou futuro existências, cada um colhe exatamente aquilo que semeou. Então, como no Espiritismo se fala, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é uma lei universal. A semeadura é livre. A semeadura, repetindo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Obrigatória através do quê? Através da lei do karma. Então, ninguém escapa disso. Ninguém escapa da lei do karma. É tudo precisamente controlado pela lei cósmica justa e perfeita. Nossos desejos, nossas aspirações, nossos pensamentos, nossos atos são aqueles que, por virtude de tal lei, nos atraem repetidas vezes para a vida terrestre, determinando a natureza dos nossos renascimentos. Então, novamente repetindo o que é dito no budismo, foi ensinado por Siddhartha Gautama, o Buda, né? O que reencarna é o karma. Então, todo o processo de reencarnação é feito por ação do karma, porque o karma justamente existe para que ocorra um resgate, uma correção de comportamento do ser humano. Veja bem, não é uma punição. Muita gente entende o karma como uma punição. Não é uma punição. O karma é um processo em que a lei dá novas oportunidades para que a consciência transcenda das suas limitações e passe para um estado de comportamento superior. Então, não é punição, é possibilidade de evolução que o karma oferece para cada um. Né? Todas as desigualdades, todas as diferenças que vemos na condição das diversas pessoas são filhas dos merecimentos ou das culpas de cada um. Então, ninguém arca pelo karma do outro, cada um responde pelo seu próprio karma. Né? E, portanto, o que geralmente se considera como favores ou crueldade da sorte, nada mais é do que o correspondente justo prêmio ou castigo da nossa conduta passada. Sempre para o bem do ser humano. Então, o karma, ele não age punindo, ele age dando oportunidades. Aliás,
há muitos anos eu ouvia, né, as pessoas falando assim, a pessoa geralmente tem uma oportunidade só na vida, se perdeu, não tem mais oportunidade. Eu ouvi muitas vezes gente falando isso, há muitos anos, desde criança, dizendo assim, as pessoas por vezes têm uma só oportunidade de prosperar na vida, e se perdeu aquela oportunidade, não terá mais. Mentira, isso não é verdade. Quantas oportunidades nós temos na vida para o nosso desenvolvimento? Permanentemente, a cada segundo. A cada segundo nós temos, ou cada milésimo de segundo, nós temos oportunidades para o desenvolver da nossa condição, da nossa estrutura psíquica e espiritual, né? Então, a possibilidade para o desenvolvimento é permanente. A lei justa e perfeita, a lei cósmica justa e perfeita, age permanentemente para nos dando oportunidades para a nossa recuperação. Somos nós mesmos que forjamos nosso futuro e lavramos nossa felicidade ou desventura vindouras, sem que por isso possamos bem dizer ou culpar ninguém, mais do que a nós mesmos. Não somos de maneira nenhuma escravos do nosso destino, mas seus donos e criadores. Nós não somos escravos do karma. Veja bem, não somos escravos do karma. Nós geramos o karma. E apenas o karma age e nós é que temos o controle do karma, se assim agirmos para produzir o devido processo evolutivo espiritual dentro de nós. Então, por quê? Porque a lei cósmica é justa e perfeita. Nada que acontece no universo sobre a lei divina ocorre injustamente. A injustiça ocorre por ação do homem. Não é verdade? Tanto que Jesus o Cristo, no Sermão da Montanha, ele afirmou assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é isso? Então, a lei cósmica é justa e perfeita. E tudo ocorre para o benefício do ser humano e de todos os seres do universo, visando a sua evolução rumo ao ápice, que nós nem conseguimos imaginar, né? Que corresponde justamente ao imanifestado, ao Pai cósmico, que nós não temos a menor condição de imaginar o que seja, de fato. Né? Não somos de maneira nenhuma escravos no nosso destino, mas seus donos e criadores. Não somos escravos no nosso destino, somos seus criadores e donos. O destino é inevitavelmente nossa própria e exclusiva obra. Aí está. O destino é justamente o que nós fazemos através do nosso comportamento. Então, a gente vê aí realmente essa questão da reencarnação é um assunto extremamente importante. E, por certo, não é tão fácil nós entendermos, pela nossa condição humana, as leis cósmicas universais. E, pelo fato de não entendermos esses fatos, nós sempre supomos que nós somos vítimas. Né? Grande parte da humanidade se julga vítimas. Veja bem, grande parte da humanidade diz assim, somos vítimas dos outros. Isso é um erro. Vítima não existe no universo. E ninguém é vítima dos outros. Todo ser que se evolui no universo, ele está de acordo, responde pela lei do karma, pelas suas próprias atitudes. Pelas suas próprias atitudes. É por isso que no processo do autoconhecimento, toda a estrutura espiritual vai desenvolvendo, a fim de que o ser humano e as outras entidades, todos os seres que vivem no universo, entendam justamente esse processo de transformação interna. Isso é um caso muito importante nesse processo que nós estamos analisando. Muito bem, isso aí é o que nós queríamos falar para o processo da reencarnação. O assunto nós falamos, mas o assunto é inesgotável. Né? Nós podemos ficar falando horas e horas e o assunto é inesgotável sobre a lei da reencarnação, o fato histórico do conhecimento na antiga Índia, na antiga Grécia, assim por diante. O fato é inesgotável. Né? Então, nós vemos, então, esse processo de extrema importância nesse processo da reencarnação. É muito importante isso no processo da iniciação.
Extremamente importante esse entendimento de que nós somos frutos do nosso próprio comportamento. Sendo isso, dizemos que o acaso não existe. O acaso, nada acontece por acaso. Tudo que acontece para nós é fruto do nosso próprio comportamento. E isso aí é um fato de enorme importância no processo de autoconhecimento, de iniciação. Por isso que Jesus, o Cristo, lá no Evangelho, está registrado no Evangelho, né? Jesus deixou o seguinte ensinamento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A religião não fala isso. A religião, no Ocidente, geralmente não fala a esse respeito. Por que Jesus falou isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pergunta que se faz: o que é conhecer a verdade? Deus que existe dentro de nós mesmos. Jesus falou: vós sois deuses. Esse Deus que nós temos de nós mesmos foi esquecido. Nós não temos lembrança desse Deus, porque ele é fruto justamente da descida, da projeção da mônada que está lá no primeiro trono, né? A mônada emite projeções em direção do mundo mais denso, e nós, seres humanos, nesse processo de descida até o mundo mais denso do mineral, nos esquecemos da nossa própria divindade. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a segunda pergunta que a gente faz é essa: vamos nos libertar do quê? Nós nos libertamos do quê? Nos libertamos de nós mesmos. Nós nos libertamos de nós mesmos. Né? Aliás, a religião, de maneira geral, no Ocidente, a religião diz assim: existe Satanás. Satanás está lá fora, está fora de nós, está tramando para a nossa destruição, etc., tramando para a nossa destruição. Então, não é verdade. Não é verdade. Se esse nome, Satanás, esse estado de consciência que a gente chama de Satanás existe, e existe mesmo, ele existe dentro de nós. Satanás está dentro de nós. O que é o Satanás? A nossa própria imperfeição, a personalidade, a nossa personalidade. Agora, no momento que nós nos autoconhecemos, tomamos conhecimento da divindade que em nós existe, nós temos a possibilidade de transpor as nossas limitações. Transpor o quê? As nossas limitações da personalidade. Abandonamos o mundo dos desejos e passamos para o mundo da vontade. É por isso que, no sentido, quando nós analisamos, como nós analisamos a questão, essa questão inicial que nós analisamos a respeito de arauto, isso, nós vemos que o ser humano pode ser realmente, baseado nesse princípio da reencarnação, tornar-se um arauto já. Isso. O nosso mestre diz: a nova civilização deverá ter início no ano 3005. É verdade? Mas a pessoa pode dizer: puxa, faz 1000 anos para acontecer, o que eu posso fazer agora? A pessoa pode fazer isso, pode falar isso, né? Se vai acontecer daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer? Aí entra o conhecimento iniciático. O momento é agora. Tem que fazer agora, não é daqui a 1000 anos. O que vai acontecer daqui a 1000 anos é fruto do que nós plantarmos agora. Então, quanto mais arautos tivermos na face da Terra, não precisam ser adeptos nem seres de hierarquia, não, arautos, seres humanos de boa vontade. Seres humanos de boa vontade. Quanto mais seres humanos nós tivermos agindo dessa maneira, e com certeza nós temos uma elite espiritual na humanidade que faz isso e deve continuar fazendo isso, lançando esses conhecimentos para o bem da humanidade. Quanto mais pessoas nós tivermos isso, maior possibilidades aumentam do surgimento de uma nova civilização no futuro. Na verdade, nós vivemos um fim de ciclo. Que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, já na década de 40, ele diz: é fim de ciclo gasto e apodrecido. Jesus falava o fim dos tempos. Mas, na verdade, analisando sobre o aspecto iniciático, não é o fim dos tempos, é o início de novas possibilidades para o surgimento de uma nova civilização. Mas é claro que aí a reencarnação entra nesse processo de transformação para a modificação interna nossa, da nossa personalidade. Deus, a divindade, vai nos dando oportunidades permanentemente para que nós alcancemos a nossa
expansão espiritual e voltemos à casa do nosso Pai. Então, é isso que nós queríamos falar a respeito do trabalho que nós devemos executar permanentemente no presente momento, e fazendo isso, nós estaremos colaborando debaixo da luz da lei cósmica justa e perfeita, com a lei de Deus, conforme os ensinamentos dos grandes mestres e do nosso, especificamente, no caso, né, aluno do fim dos tempos, do nosso amado excelso mestre Jesus o Cristo. Muito bem. Estou encerrando, então, essa parte inicial da nossa apresentação. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa abrir a conversa para os participantes do nosso encontro e possamos trocar ideias. Muito bom, professor. E realmente esse assunto eu acho que faz parte, né, do nosso processo de evolução, né, da nossa mônada, da nossa jornada aqui na Terra. E eu gostaria da opinião do senhor em relação também ao conceito, né, iniciático, né, sobre aquela frase de Cristo, quando Cristo disse que o reino de Deus não é desse mundo. Então, é como se a gente viesse aqui, né, para ir se aperfeiçoando para poder penetrar no mundo superior, no mundo de Deus? Exatamente. Jesus falou, meu reino não é esse aqui, né? Isso. O meu reino não é esse aqui, né? Ele deixou bem claro, né? É claro que ele faz parte de uma hierarquia, né? Porque aí devemos, nessa questão, quando ele fala isso, nós devemos imaginar esses dois pontos básicos, né? Jesus, como Yeshua Ben Pandira, que era um arauto, e o Cristo cósmico. Então, ele era, veja bem, olha só o sentido do arauto, né? Ele era um arauto da divindade e recebia, através do Cristo cósmico, todos os ensinamentos. Tanto que ele dizia assim, eu e meu Pai somos um. E dizia também, eu não faço as coisas por mim mesmo, é o Pai que age por meu intermédio. Não é verdade? Então, é muito importante esse entendimento, né? É claro que, no sentido da reencarnação, pelo conhecimento iniciático, nós temos que fazer com que Deus caminhe com as pernas de seres humanos. Isso é importante. E isso se justifica pela seguinte afirmação evolutiva. Nós temos que nos tornar veículos da divindade cada vez mais eficientes. É isso. Jesus era um veículo, e o Yeshua Ben Pandira era um veículo da divindade. Tanto era que ele dizia que ele e o Pai eram um só. É isso. E nós devemos, como dentro da possibilidade de sermos arautos, né, nós temos que nos transformarmos em veículos cada vez mais adequados para a divindade, a fim de trazer esse processo evolutivo para a face da Terra. É um processo de transformação. É o que nós estamos falando agora na internet, a transição do mundo para a quinta dimensão. Isso. O que baixa a quinta dimensão, o mundo torna-se uma quinta dimensão, não é verdade? Tudo vem, é como se tudo baixasse para a face da Terra. É como não? É verdade isso, né? Desce vida e energia e sobe vida consciência. É isso. Então, é a projeção da consciência divina na face da Terra. É isso. Que equivale a dizer a volta do Pai. A volta à casa do Pai. Né? É um assunto extremamente difícil de ser entendido, mas através do processo da iniciação, a gente vai juntando os pontos e vai vendo que tudo se encaixa. Veja, através da ciência inicial das idades, a gente vê que tudo se encaixa, tudo tem a sua pertinência, a sua relação, e nada ocorre por acaso. Muito bom, professor. Eu não estou identificando muitas perguntas, mas eu vou colocar colocações aqui do pessoal que está assistindo o programa. A Lúcia Margarida coloca, sim, a paz interior é de grande importância. Sim, a paz interior é de muito importante. Muito importante. Agora, essa paz interior é proveniente do quê? Na verdade, é proveniente do quê? A paz interior. A HPB escreveu um livro chamado A Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio.
Significa, a paz interior significa quando o indivíduo entra no silêncio. A personalidade deixa de agir de maneira predominante e passa a receber as informações e os ensinamentos do Pai Celestial. Então, isso aí é a paz. A paz reflete em nós. A paz desce na nossa consciência. Nós nos tornamos livres, como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e vos tornareis livres. Essa paz interior nos dá a liberdade. E essa liberdade, justamente, é a predominância do silêncio interno. O silêncio interno significa justamente a possibilidade de nós entrarmos em contato com a divindade e vivermos permanentemente nessa situação frequencial com os planos superiores. Então, realmente, a paz interior é de grande importância, de suma importância. E nós estamos caminhando para isso, né? A lei cósmica justa e perfeita está nos dando todas as oportunidades para que a gente alcance a paz interior e alcancemos realmente a situação superior, né? Por isso que Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Claro, ele está entre nós. Jesus não nos abandonou. Ele falou assim: ficarei convosco até o fim dos tempos. Jesus está permanentemente entre nós. Mas só que ele não é deste mundo. Ele falou: meu reino não é deste mundo. Agora, nós temos que atingir essa paz interior de Jesus e dos grandes mestres para nos tornarmos cada vez melhores veículos para a divindade. Muito bom, professor. E a Ana Cristina de Araújo coloca: Arautos da Nova Era, heróis da evolução. Exatamente, exatamente. Isso aí, ela lembrou bem, faz parte do hino da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Eu estou falando da existência desse hino porque esse hino é cantado publicamente quando tem alguma solenidade, né? E, aliás, é escrito pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? Então, Arautos da Nova Era, heróis da evolução. Ana Cristina de Araújo falou exatamente, fez uma observação importantíssima, que está contido no hino, o hino oficial da Sociedade Brasileira de Eubiose. Arautos da Nova Era, heróis da evolução. Parabéns, Ana Cristina. Muito bom, professor. O Soudier Felipe coloca: acho eu que indignar o anjo construtor do ser ou estaciona ou regride o ser. Veja bem, a indignação, é claro que eu posso dizer o seguinte, que o anjo não vai se indignar com o comportamento de um ser inferior. Ele não vai, ele vai, porque a base universal é o amor e o perdão. Amor e o perdão. Ele vai ter compaixão. Um ser superior, quando vê algo inferior a dele, se comportando de uma maneira não adequada, ele sente compaixão. Mas não se afasta. Não se afasta. Não é que ele não se afasta. A pessoa que está tendo aquele comportamento inadequado não consegue enxergar o anjo que está ao seu lado. Nós estamos cercados por anjos. É isso? Agora, tem pessoas que sentem, veem, e pessoas que ignoram e negam a existência desses anjos, porque não têm a capacidade de perceber a presença desses anjos em torno de nós. Mas o anjo ou os anjos se manifestam na medida em que a pessoa atinge cada vez mais a paz interior. É um contato vibracional. À medida que a vibração da pessoa vai subindo, vai aumentando de frequência, ela vai entrando em contato cada vez mais íntimo com esses anjos que nos cercam, né? E anjos das mais variadas hierarquias, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. O nosso irmão Felipe, Saudir Felipe, muito bem, né? Essa questão, né? Então, o ser quando estaciona, ele não evolui, pode estacionar. Ele pode estacionar e ficar milhares e milhares de anos nesse estacionamento, séculos, né? Agora, regredir, não. O ser não regride. O que ele adquiriu permanece. Mas ele pode estacionar. Então, não é bom. Não é bom. Estacionar é estar morto, não é verdade? Porque evoluir, viver é evoluir. Viver é evolução. Quando a evolução não ocorre, a pessoa está morta. Então, isso é a resposta que eu posso dar para o nosso Saudir Felipe, nosso irmão, querido irmão Saudir Felipe.
Muito bom, professor. Ana Cristina Araújo coloca: na reencarnação trazemos nossas tendências positivas e negativas a fim de evoluirmos? Sim, à medida que nós trazemos ah, o. Veja bem, o karma, ele condiciona a nossa existência corporal de maneira que a gente possa tirar o maior proveito possível para a evolução. Não é verdade? Então, o professor Henrique de Souza, ele diz assim: toda pessoa nasce na família certa, no país certo, na hora certa, está tudo certo. A reencarnação não falha. É tudo certo. É isso. A pessoa diz, eu nasci aqui, devia ter nascido em outro lugar. Mentira, mentira. Todo mundo nasce na família certa, no momento certo, no país certo, na época certa, porque isso tudo faz parte do processo kármico. E o karma não falha. É uma lei cósmica, né? Então, é claro que nesse karma está embutido justamente as tendências positivas ou negativas da pessoa, né? Ou seja, tendências positivas são as tendências evolucionistas e as tendências negativas são as tendências não evolutivas. Então, nós podemos dizer assim, no nosso mundo terrestre existe o mundo das sombras e o mundo da luz, né? Aqueles agentes do mundo das sombras, eles pensam sempre na involução, no retardamento do processo evolutivo do planeta. Por isso chama-se forças das sombras. É isso. E aqueles que trabalham pela evolução do planeta, a sua evolução e a evolução do planeta, justamente é a força solar, as forças da luz, na verdade. Então, toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui junto com ele. Veja bem que interessante. Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui junto com ele. Ou seja, o nosso processo evolutivo individual colabora com o processo evolucional da humanidade. Porque aí entra também, toda vez que o indivíduo evolui, ele torna-se um arauto também, né? Ele vai colaborar com seus irmãos no processo evolutivo, né? Isso é muito importante esse entendimento. Muito bom, Ana Cristina, é o que eu poderia dizer de imediato para a nossa querida irmã. Muito bom, professor. A Margarida Martins, ela coloca: professor Walter, o senhor pode falar um pouco sobre da relação, né, do animal com o homem? Hoje estamos cada vez mais apegados a eles e tem alguma outra explicação? Veja bem, o animal, o que é o animal? É uma consciência que está evoluindo ali no reino animal. Então, basicamente, nós podemos dizer o seguinte: se eu falar isso num ambiente que não esteja ligado com a ciência inicial das idades, num jornal, numa revista, etc., né, ou outro meio de comunicação, eles vão dizer que eu sou doido. É isso? Por exemplo, eu digo assim: nós não somos seres humanos. É isso? Então, se eu falar isso publicamente, eles vão dizer: esse sujeito é doido, não bate bem nos pinos. Né? Agora, não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos. Nós estamos passando pela experiência humana. Essa é a verdade. A consciência que hoje é a nossa característica está passando pela consciência humana. E os animais são consciências que estão passando pela consciência animal. Mas eles também não estão no processo evolutivo. Aquela consciência animal, inevitavelmente, ela vai passar para o nível humano. Todo animal vai um dia passar para o nível humano. Assim como o mineral passa para o reino vegetal, o vegetal transita para o animal para o nominal e do nominal para o mundo divino, subdivino e divino. Então, é por isso, então, que essa relação que nós temos com o reino animal é muito importante, né? Por isso que falava-se muito em ecologia, né? Dos anos 70 para cá ficou muito clara essa questão, né? Da ecologia. Devemos tratar bem os animais, devemos tratar bem os vegetais, a natureza com si, né? Porque a natureza, na verdade, não é morta, é Deus. A natureza é a divindade que está presente. Deus está presente no mineral, no vegetal, no animal, no nominal, tudo é a divindade. Então, se nós respeitamos a divindade, nós tratamos bem os nossos irmãos que ainda estão num plano evolutivo mais baixo do que o nosso. Né? Então, isso aí não é fácil entendimento.
É necessário que a pessoa esteja no caminho da iniciação para poder ter uma visão geral sobre isso, mas uma visão geral e profunda a respeito de como funciona o universo. Por isso que eu sempre digo, né? O importante é entender como as coisas funcionam. E quando a gente entende como as coisas funcionam, as coisas, na nossa cabeça, tudo se encaixa, tudo está correlato, a gente entende muito melhor as coisas. Muito bom, professor. O Sodier Felipe coloca: elementais, então, são compassivos? Não, elementais é uma fase anterior ao mineral. O elemental tem inteligência? Não tem inteligência. São forças da natureza. Elementais são forças da natureza, que, na maioria das vezes, eles se mostram como fadas, como seres da natureza agindo, né? Uma maneira deles se comportar. Mas eles não têm inteligência. Eles servem de veículo para que a divindade e os seres de hierarquia ajam sobre a natureza. Né? Então, todos os fenômenos que acontecem, climáticos, tsunamis, desmoronamentos, erosões, etc., é produzido por elementais, chuvas, é produzido por elementais. Isso. Agora, os elementais é uma fase evolutiva do processo iniciático do universo. Os elementais necessariamente vão passar para o reino mineral. Veja bem, vão passar para o reino mineral. Depois passam para o reino vegetal, animal e assim sucessivamente até atingir a divindade. Então, é isso que nós entendemos de maneira bastante clara sobre os elementais. E os seres de hierarquia, os seres evoluídos, eles têm ação sobre esses elementais. Isso? Como Jesus, por exemplo, acalmou uma tempestade. Está na Bíblia, ele acalmou uma tempestade. Ele acalmou a tempestade? Não, ele acalmou os elementais que estavam causando aquela tempestade. Então, Francisco de Assis, por exemplo, punha a mão no fogo e não queimava a mão. Por quê? Ele reduzia a ação do elemental que existe no fogo, que produz a queimadura. Então, isso é uma ação dos seres de hierarquia sobre os elementais. É muito interessante, é um assunto muito profundo, muito profundo. Existem livros e mais livros falando sobre esse assunto. É um assunto muito vasto e muito profundo. Aí ele continua: os devas são construtores, não? Sim, os devas representam um nível superior um nível superior de entendimento, né? Os devas, né? Seres que já atingiram o estágio superior de entendimento e são construtores, claro, eles fazem o processo divino, né? Na verdade, eles são veículos também, né? Todos somos veículos, né? Não só os seres humanos, mas os devas, os deuses, os anjos, são veículos da divindade. Nada acontece sem que a divindade esteja presente e agindo, né? Isso é muito importante. Os devas são construtores? Sim, são construtores das situações específicas determinadas pela lei cósmica. Eles têm uma ação, mas seguem sempre a lei cósmica justa e perfeita. E ele também continua, que é um elemental, os devas? Não, o Deva não é um elemental. Não, o Deva não é um elemental. O Deva é um ser do estado de consciência superior. Né? O elemental não. O elemental é um ser que ainda não está caminhando para o estágio de consciência do mineral. Né? Então, são níveis completamente diferentes. Bom, eu vou passar os recados, professor, depois eu volto aqui para as perguntas, tá? Então, eu queria passar uns recadinhos para você. Então, agora na terça-feira, que é feriado, né? É dia 9 de julho, bom, feriado aqui em São Paulo, né? 9 de julho de 2024, terça-feira, nós teremos a nossa roda de conversa, sempre no mesmo horário, às 20h40. Então, dia 9 de julho de 2024, terça-feira, às 20h40. E a roda de conversa terá como tema Revolução de 1932, personalidades e batismo de fogo. Então, vai ser abordado a Revolução de 1932, que foi palco do batismo de fogo para grandes personalidades como... A foto está aí, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Maria Soldado, Bertoldo Klinger, Guilherme de Almeida, Vespasiano Martins e JK.
Então, quem vai debater nesta roda de conversa é o Eduardo Nunes e a Marina Dias, né? Aí está Almeida, mas é Marina Dias Almeida. Então, ambos de São Paulo, tá? E os mediadores serão Daniela Troncoso e Gilberto Catira. Como é feriado, né, dia 9 de julho, né, que retrata muito esse momento, né, vivido, que foi a Revolução de 32, a gente traz esse tema para estar debatendo sobre ele e também sobre essas personalidades que participaram desse momento, né, desse período. Então, é muito interessante, vale a pena, eu espero que vocês prestigiem, tá? E eu também queria falar que esse ano a gente tem a nossa convenção em Nova Chavantina, né? E lá também será feita o quinto prêmio Henrique José de Souza de literatura, que será no período da convenção da Sociedade Brasileira de Obiose em Nova Chavantina, que é no período de começo de agosto. Então, aqui a gente tem os prêmios, tá? Então, quem quiser fazer a inscrição, aí está o site. Então, tem quem quiser um romance, né, sobre esse assunto, né, tudo que envolve a vida do professor Henrique José de Souza, quem fizer o romance tem uma premiação de 5.000 e mais a publicação da obra. As inscrições estão abertas até o dia 28 de agosto de 2024. O edital de inscrição está aí no site, icultural.org.br, tá? Eu não sei se essa data está certa, 28 de agosto, mas eu achava melhor vocês considerar 28 de julho, hein? 28 de julho de 2024. Deixa eu ver aqui no outro. Ah, tá. As inscrições são gratuitas e foram prorrogadas. Então, na verdade, gente, considera essa data, 20 de julho de 2024. Então, também tem um prêmio de poesia. A premiação é R$3.000 e as inscrições são gratuitas e foram prorrogadas até o dia 20 de julho de 2024. Então, é só vocês entrar no edital de inscrição no site que está aí, né? https://iculturalbr.org.br. Então, é o quinto prêmio Henrique José de Souza, tá? Então, considere essa data tanto para romance, então aqui é 20 de julho de 2024, como também para poesia, tá? Então, aqui está o site, tá? da inscrição, então prestigie e participe, tá? Eu queria também falar sobre o espaço Shakti Nova Era, né? Que é um centro de terapias holística. A sua matriz fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone aí, pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o número é 997566874. Aí também está o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem endereço, né, filiais em Brasília, no departamento da Eubiose de Brasília, e 2 endereços em São Paulo, no departamento da Eubiose de Santana e departamento da Eubiose no Sumaré. Bom, os recados eram recados dados, tá? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta. O Sodier está agradecendo, tá, professor? Pelas respostas. E é isso, professor. Como não tem mais perguntas, o senhor tem alguma consideração final para colocar? A consideração final que eu tenho que fazer é dar ênfase essa lei universal que o grande mestre Jesus Cristo nos trouxe, né, como um arauto, né, que é justamente a lei cósmica através do amor e do perdão. Amor
permanente, o perdão para sempre também, né? Então, a lei cósmica é justa e perfeita. Tudo isso para o processo evolutivo do universo. É algo extraordinário, né? Essa questão. É isso que eu queria falar como encerramento. Então, eu queria agradecer a todos, né? Inclusive, a gente fez o programa de hoje no meio de uma série ritualística, né, que está acontecendo na Sociedade Brasileira de Eubiose, né, que são os dianes planetários, né, que são seres de evolução, né, que ajudam os arautos, né, podemos dizer assim, que auxilia toda a humanidade na evolução. E eles traz todas aquelas tônicas, né, que nos auxilia na evolução, né, que é a alquimia, né, professor, a literatura, né, que é a ética, né, na política, né, nas artes, a beleza estética, né, também na medicina, na poesia, na literatura e por aí vai. Então, são tônicas que todo ser, né, que tiver em conexão com algum dom desses 7 princípios, eu acho que acaba desenvolvendo através da conexão com esse momento. Então, eu queria falar isso, né, e agradecer a participação de todos, agradecer o professor de trazer todo esse conhecimento para nós, né? E lembrando que terça-feira tem nossa roda de conversa, então um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na roda de conversa e até o nosso próximo encontro, né, professor? Isso. Sempre relembrando, como a nossa irmã deixou claro, foi muito arauto da nova era, heróis da evolução. Heróis da evolução, isso. Isso é muito importante a gente ter isso na cabeça, né? No nosso espírito. Né? Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui tá aqui o que a Ana Cristina de Arauto colocou. Arauto da Nova Era, heróis da... Muito bem lembrado pela nossa irmã, Ana Cristina. Então, era isso, professor. Eu quero agradecer a participação de todos e até terça-feira e até o nosso próximo encontro sábado que vem. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Muito obrigado, meu irmão Carlos Nascimento, a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Terça-feira estaremos novamente reunidos, depois sábado, sequencialmente. E luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.